Então, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes de iniciar, gostaria de cumprimentar o deputado Renato Ring pela presença da sessão de hoje. Também gostaria que fizesse parte da mesa das autoridades aqui à frente. Seja bem-vindo. Para dar continuidade aos trabalhos, vou fazer uma breve, pequena oração para iniciar os trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós. Nos ensinem o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que Tu, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faz que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda a acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Solicito a primeira secretária, vereadora Anice, que faça a leitura da ata anterior. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 4 de fevereiro de 2014. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2014, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores, que sob a presidência do vereador Edson Lair Decker, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, do segundo período legislativo, solicitando ao vereador Abraão que fizesse a oração inicial. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária, vereadora Anice, que fizesse a leitura da ata da 43ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo também foi lida e aprovada por unanimidade, com as devidas ressalvas dos vereadores Pio, Elisiário e Margarida. Em seguida, a primeira secretária iniciou a leitura do expediente recebido. Lida inicialmente a indicação 001/2014 do vereador Valcir ao secretário municipal de Obras Públicas e Urbanismo para que providencie com a urgência o patrulhamento e a macadamização de alguns pontos, além da roçação das seguintes vias públicas: Rua Pedro Leonardo Schmitz, Rua 4 de Dezembro, especialmente no trecho conhecido como Morro do Salto, e Rua Fernando Amadeu Viese, Morro de São Pedro. Referidas vias estão em mau estado de conservação. Lidas ainda as indicações 002 e 003/2014, da vereadora Vera ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que normalize a passagem do caminhão-pipa nas seguintes vias públicas: Rua São Francisco de Assis, Guiomar de Baixo, Rua Antônio Weber, Canudos, até o Parque Aquático Recanto da Natureza, Rua 4 de Dezembro, Santa Bárbara, Rua Professor José Reitz, Guiomar de Fora, Rua Leopoldo Freiberger, Louro, e para que viabilize melhorias, patrulhamento e macadamização na via de acesso à propriedade de Valdina Juntos, na localidade do Louro. Lidos, por último, os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros para o município de Antônio Carlos. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou para as explicações pessoais,
passando os trabalhos da mesa para a vice-presidente, enquanto faria uso da tribuna. Em seguida, a presidente passou a palavra ao vereador Edson. Fazendo uso da palavra, o vereador iniciou suas explanações, reforçando a indicação do vereador Valcir, em especial ao local conhecido como Morro do Salto, Rua 4 de Dezembro, onde em 2013 também já havia reforçado indicação deste mesmo vereador, para que o secretário de Obras verificasse a situação desse trecho desta via, onde formou-se uma cratera que ameaça o leito da via. Porém, Edson lembra que a Secretaria de Obras ainda não tomou nenhuma providência e o local continua na mesma situação, oferecendo riscos para os usuários. O vereador novamente pede providências. Edson também reforçou o pedido por melhorias na rua Pedro Leonardo Schmitz, na localidade do Egito, onde o mato está tomando conta do leito da via. O vereador ainda fez uma indicação verbal para que a Secretaria de Obras desse continuidade nos serviços de melhoria na Rua da Rocinha, onde alguns pontos estão se transformando em um caminho de roça. Edson ainda reforçou mais uma vez o pedido por melhorias na Rua Pública Leonardo João Junques, Lei 960/2003, a qual encontra-se em completo abandono. O vereador ameaça recorrer ao Ministério Público, pois foram vários os pedidos por melhorias nesta via durante o ano de 2013, os quais não foram atendidos. Antes de finalizar suas explanações, Edson desejou a todos um bom retorno às atividades legislativas para que 2014 seja melhor do que foi o ano de 2013, especialmente nas obras públicas e para que o Executivo Municipal possa cumprir em 2014 o que prometeu, porque em 2013 as coisas não aconteceram. O vereador citou como exemplo o caso envolvendo a desapropriação do imóvel que seria destinado à construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal, que este foi um dos compromissos assumidos e não cumpridos pelo prefeito. Seria uma dentre muitas alternativas apresentadas pelo Legislativo para que não fosse prejudicada a escola de música. Infelizmente, o Executivo não cumpriu e, agora, o presidente informou que pediu ao Executivo que desocupe o prédio onde funcionava a escola de música e o Conselho Tutelar, para que a Câmara possa ocupar aquele espaço para realizar as reformas e, num futuro próximo, possa servir como a nova sede do Poder Legislativo Municipal. O presidente lembrou ainda que a Câmara devolveu R$240 mil aos cofres públicos no final de 2013, fruto das economias realizadas pelo Poder Legislativo. Que o Executivo possa aplicar de forma correta este recurso, fazendo algo em prol do nosso povo, finalizou. Em seguida, a presidente repassou os trabalhos da mesa ao vereador Edson. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, nada a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente, o presidente solicitou ao vereador Abraão que fizesse a oração para encerrar os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 11 de fevereiro do corrente, no horário regimental. E para constar, eu, Anice Josiane Viese da Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014. Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Passamos para o expediente recebido. Solicita a primeira secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura do mesmo. Projeto Legislativo número 183/2014.
denomina a Rua Benjamin Có e dá outras providências. Edson Lair Decker, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Benjamin Có o logradouro com início no lado par da Rua Clemente João Schwartz, tendo 1.200 metros de extensão e 8 metros de largura, na localidade do Egito, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de fevereiro de 2014. Edson Lair Decker, vereador. Justificativa do projeto legislativo número 183/2014. Benjamin Có nasceu no ano de 1945, era natural de Antônio Carlos, Santa Catarina, filho de João Có Júnior e Catarina Felipe Có. Era casado com a senhora Maria de Lourdes Rangel Có, com quem teve 4 filhos, João, Nilva, Fernando e Ana Cristina. Seu Benjamin desenvolveu a atividade de agricultor, tirando desta atividade o sustento de seus filhos. Também foi funcionário da Secretaria Municipal de Obras, trabalhando como zelador das vias públicas nas localidades do Egito e Santa Maria. Sempre residiu na localidade do Egito, mesmo local do logradouro ora denominado. Benjamin era uma pessoa muito popular e todos daquela comunidade o conheciam. Faleceu no dia 14 de fevereiro de 2011, estando sepultado no cemitério da localidade do Egito, neste município. Referido projeto vem acompanhado de abaixo-assinado e certidão de óbito do homenageado. Esta homenagem é justa e merecida e referido projeto está dando entrada nesta casa apenas 3 dias antes de completar 3 anos do seu falecimento. Antônio Carlos, 11 de fevereiro de 2014. Edson Lair Decker, vereador. Antes de dar continuidade aos trabalhos, gostaria de convidar o secretário de Planejamento, Paulo Andrei, também que faça parte das autoridades. Projeto Legislativo número 182/2014. Denomina Rua Clemente João Schwartz e dá outras providências. Edson Lair Decker, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Clemente João Schwartz o logradouro com início no lado par da Rua Pedro Leonardo Schmitz, tendo 350 metros de extensão e 8 metros de largura, na localidade do Egito, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de fevereiro de 2014. Edson Lair Decker, vereador. Justificativa do projeto legislativo número 182/2014. Clemente João Schwartz nasceu no dia 21 de novembro de 1920. Era natural de São José, Santa Catarina, filho de Jacob Schwartz e Margarida Rangel. Seu Clemente desenvolveu a atividade de agricultor, tirando desta atividade o sustento de seus filhos. Foi proprietário de terras ao longo deste logradouro, onde também residiu por toda a sua vida, local onde hoje ainda residem seus filhos Etelvino e Eusébio, além de netos. Faleceu no dia 24 de maio de 1999, estando sepultado no cemitério da localidade do Egito, neste município. Referido projeto vem acompanhado de abaixo-assinado e certidão de óbito do homenageado. Antônio Carlos, 11 de fevereiro de 2014. Edson Lair Decker, vereador.
Requerimento número 001/2014. A vereadora Anice Josiane Vieses da Silveira requer, após aprovação do plenário, que seja providenciada a limpeza de uma vala, com início na propriedade de Francisco Nau e vai até a propriedade de Ildefonso Conrad, a qual se encontra totalmente assoreada. O requerimento se justifica porque vários colonos dependem da água deste córrego para irrigar os hortifrutigranjeiros produzidos nas proximidades, como é o caso da família do senhor Orivaldo José Richards e da senhora Isete Richards, os quais já teriam feito vários pedidos à secretária da Agricultura e ao coordenador e, até o momento, não foram atendidos. Assim, os problemas ocasionados pela estiagem aumentam as dificuldades dos agricultores, os quais teriam procurado esta vereadora para que intercedesse por eles. Cabe salientar ainda que a manutenção da referida vala sempre fora realizada pelo Poder Público Municipal. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Vereadora Anice Josiane Vieses da Silveira. Requerimento número 002/2014. A vereadora Anice Josiane Vieses da Silveira requer, após aprovação do plenário, que seja regularizado os serviços do caminhão-pipa na rua São Francisco de Assis, na localidade de Guiomar de Baixo e em outras localidades. As famílias e os agricultores desta região estão sofrendo muito com as verdadeiras nuvens de poeira, prejudicando a respiração e o cultivo de hortaliças. Isto é problema de saúde pública. No entanto, medidas urgentes precisam ser tomadas o mais rápido possível, pois os munícipes não merecem esta falta de consideração e este descaso por parte do Poder Público Municipal. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Vereadora Anice Josiane Vieses da Silveira. Indicação número 004/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo Petri, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie, com a máxima urgência, o patrulhamento e a macadamização de alguns pontos, além da roçação das seguintes vias públicas: Rua José Pedro Feltz e Roberto Bezen, até a propriedade do senhor Amantino Petri, em especial o trecho mais íngreme, na localidade de Rachadel. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Justificativa. O pedido se justifica devido ao mau estado de conservação das referidas vias, com alguns trechos intrafegáveis, como é o caso do morro antes da propriedade do senhor Amantino, onde apenas um agricultor já danificou 6 pneus de seu caminhão. Os agricultores precisam desta via para escoar suas mercadorias todos os dias e, da forma como se encontra a cada dia, eles passam por novos desafios. Devemos lembrar que é um dever do poder público oferecer condições para que as pessoas cheguem até suas propriedades com qualquer tempo. Não devemos prejudicar os serviços públicos devido aos serviços particulares. Em primeiro lugar estão os serviços públicos, depois podemos realizar os particulares. Abraão José Feltz, vereador. A indicação do vereador Abraão vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 005/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao excelentíssimo senhor Adelino Bonifácio Kretzer, prefeito municipal em exercício, para que providencie, com a máxima urgência, a construção de uma lombada e uma faixa de pedestres na Avenida João Antônio Bezen, entre a nova agência do Banco do Brasil e o supermercado JK. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Justificativa.
O pedido se justifica devido ao elevado número de pedestres que circulam neste local todos os dias, devido à nova agência do Banco do Brasil e ao mercado ali existente. Cabe salientar que este vereador teve a oportunidade de presenciar uma cena que quase resultou em um acidente, pois os veículos passam pelo local em alta velocidade. Valcir Antônio Pitts, vereador. A indicação do vereador Valcir vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 006/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo Petri, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie, com a máxima urgência, o patrulhamento e a macadamização de alguns pontos da rua Antônio Felipe, na localidade de Vila 12, rua que dá acesso à Barreira. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Justificativa. O pedido se justifica devido ao mau estado de conservação da referida via, com alguns trechos intrafegáveis, fazendo com que os moradores passem dificuldades para chegarem às suas propriedades, o que é um direito de todos. Devemos lembrar que este logradouro dá acesso à Barreira, onde a Prefeitura realiza a retirada de material para melhorias em outras vias. Edson Lair Decker, vereador. Indicação número 008/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo Petri, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie, com a máxima urgência, o patrulhamento e a macadamização de alguns pontos das ruas Leonido Decker, Benjamin Felipe e José João Pauli, na localidade de Alto Vila 12. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Justificativa. Segundo informações dos moradores, locais referidas vias públicas encontram-se em péssimo estado de conservação, necessitando de melhorias urgentes, pois alguns pontos encontram-se praticamente intransitáveis. Edson Lair Decker, vereador. As indicações do vereador Edson vão ser entregues na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 007/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que viabilize a instalação de uma porta eletrônica na Unidade Municipal de Saúde, no setor de espera da emergência. Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014. Justificativa. O pedido se justifica porque o local está equipado com ar-condicionado e a porta que se encontra no local é muito pesada para abrir, especialmente para as pessoas idosas. Adelmo Có, vereador. A indicação do vereador Adelmo vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Ofício número 028/2014. Antônio Carlos, 10 de fevereiro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Edson Lair Decker, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, consulto Vossa Excelência a possibilidade de agendamento de audiência pública nesta Casa Legislativa para as 18 horas do dia 25 de fevereiro de 2014, com o objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas para o terceiro quadrimestre de 2013. Se autorizado, gostaria que estendesse o convite aos demais vereadores. Atenciosamente, Adelino Bonifácio Kretzer, prefeito municipal em exercício.
Ofício número 006/2014. Antônio Carlos, 10 de fevereiro de 2014. Excelentíssimo senhor Edson Lair Decker, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, inciso 1 da Lei Federal número 10.028/2000, estou encaminhando a Vossa Excelência para conhecimento, acompanhamento e fiscalização por esse poder, cópia dos relatórios de gestão fiscal com dados e informações da execução fiscal referente ao segundo semestre de 2013. Atenciosamente, Ana Carla Prim, responsável pelo controle interno. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Alimentação escolar pré-escola, R$ 2.890. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 2.814. Alimentação escolar creche, R$ 1.580. Manutenção educação infantil, R$ 82.528,20 e a cota R$ 21.750,46. Dando continuidade aos trabalhos, gostaria de convidar a vice-presidente para assumir a mesa. Passo a palavra ao vereador Edson Decker. Boa noite, presidente Vera, primeira secretária Nice, segunda secretária Bron, vereadores, vereadoras, público presente, boa noite, internautas. Também boa noite ao deputado Renato Ring, também veio prestigiar a nossa Casa Legislativa, e também depois para dar alguns esclarecimentos de alguns projetos que a Prefeitura executou, e vamos ver se for possível a gente colocar em prática. O que me faz usar a tribuna hoje? Primeiro eu quero iniciar falando um pouco do posto de saúde, que teve algumas pessoas que me procurarem, reclamaram da pediatra. Reclamaram e foi bastante. De um modo de atendimento, dizer, chega quase uma hora atrasado, o paciente está lá aguardando, aí quando começa a atender o paciente, fica sentado, o paciente senta, fica abrindo a boca, fica bocejando. Eu acho falta de respeito com a pessoa que vai lá para ser atendida. Isso, no meu ver, não pode acontecer. Eu acho que se não quer trabalhar, dá vaga para quem quer trabalhar. E também eu gostaria que a Prefeitura fizesse um levantamento sobre dessa enfermeira, para ver, por exemplo, o paciente foi lá, foi atendido, para ver quantas vezes aqueles pacientes retornaram com aquela médica. Só para ter um levantamento, para ver se essas pessoas estão retornando com essa médica. É a médica pediatra. Aí, se tiver a continuidade das pessoas, por exemplo, eu levo meu filho lá, minha filha, eu retorno lá é porque está andando. Agora, se as pessoas vão lá, são atendidas pela pediatra e eles não estão mais voltando, é porque alguma coisa está errada. Então, eles não estão gostando. Então, eu penso
dessa forma, tem que ser feito um levantamento dessa forma. Se realmente elas não estão voltando, então o atendimento não está sendo como é para ser, né? E também do ginecologista, também tem reclamação, senta, faz quase a mesma forma da pediatra, chega e começa a roer unha. Começa a roer unha, daqui a pouco ele pergunta o que faltou. Eu acho isso é um absurdo. E se quiser saber nome das pessoas, eles até falam o nome dos pacientes que foram lá, eles até vão lá e se justificam tal caso que aconteceu. Se precisar dados assim para concreto, dizer assim o fato que aconteceu, né? Então, eu gostaria que fosse dado uma atenção sobre nessa área ali, né? Também eu quero dar continuidade também sobre as indicações que eu fiz, aquela da rua Antônio Felipe, onde dá o acesso a Macarama, é uma rua curtinha, tem uma viúva que mora no início do muro, com 2 caradas de macadame resolve o problema. Carro pequeno, quem quiser ir lá de carro pequeno, quem tiver um carro pequeno, se chegar até na casa dela, eu acho que é um bom motorista. Eu garanto que o prefeito não vai botar o carro dele. Ele, há um pouco tempo atrás, ele se pronunciou que ele podia andar em toda a rua em Antônio Carlos, que ele chegava de Mercedes. Então eu gostaria que ele ia lá naquela casa daquela senhora, para ver se ele chega de Mercedes. Então, eu gostaria que desse uma atenção sobre esse caso também. E nada ao contrário, como a Alto Vila Doce também, como foi citado as indicações, que desse uma olhadinha, pelo menos uma patrola. Se não tem um material para colocar, patrola ela fica boa. Joga uma areia já vai resolver o problema. Vai começar as aulas, não sei se vai circular os ônibus escolar lá para o Faxinal. Permito? Vereador Edson, lá no Alto Vila 12, as máquinas já estão no local. Já estão no local? Em qual local lá? Lá no Afonso. Não, eu estou falando aqui do... Estão no Afonso, depois vão fazer a geral. Então tá bom. Pelo menos está lá, né? Vamos fazer tudo. Então tá bom. E também quero concluir também a Rocinha. Falei na semana passada da Rocinha, e semana passada eles já estavam trabalhando na Rocinha. Infelizmente, eu queria agradecer pelo trabalho que eles estavam fazendo. Mas eu não posso agradecer, porque eles tiraram as máquinas, deixaram o serviço, nem a patrola foi passada, simplesmente limparam os barrancos e deixaram o bar no meio da via. Se chover, não vai mais subir um carro. E a previsão do tempo está para mudar. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Lá tem granja de galinha e coisa. Aí, por causa disso eu digo, gostaria que desse uma atenção para esse pessoal, porque deixar daquela forma como está, nem devia nem ter mexido. Devia ter deixado como estava, mas a hora que ia pegar para fazer, devia ter feito tudo. Mas da forma como está, realmente não tem condições. Se chover, eu quero só ver o que vai acontecer, né? Então eu gostaria que desse uma atenção naquela via, porque realmente está precisando. Também que me fez usar a tribuna, eu também quero mais uma vez agradecer ao Renato Rim pela disponibilidade, também ao Paulo Andrei, que o prefeito em exercício está em outra ocasião, que também está ocupado, ele não pôde vir. Ele mandou o Paulo Andrei, que é o secretário de planejamento, no lugar do prefeito. Então a gente hoje, eu acho que podemos dar um início, o deputado depois vai dar um esclarecimento também sobre os projetos que já estão prontos, por onde que eles vão ser enviados para liberar o recurso. Aí eu gostaria que o deputado depois explicasse sobre dessas 3 obras que os projetos estão prontos. 2 pontes, uma na Guilmara, outra em Santa Maria, outra é aquele trecho de pavimentação asfáltica que tem na entrada da Rocinha, né? Por hoje só. Boa noite a todos. Repasso os trabalhos da mesa ao vereador Edson Decker.
Gostaria que o deputado Renato Ring desse um esclarecimento, pudesse dar um pontapé inicial sobre esses projetos, que é muito importante para essas 3 comunidades. Cumprimento o vereador Edson, presidente desta Casa Legislativa, vereadora Nice, primeira secretária, vereador Abrão, segundo secretário, demais vereadores, vereadoras, o público que se encontra aqui na Câmara de Vereadores assistindo à sessão, sou representante do prefeito, internautas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo vereador Edson na semana passada, para que estivéssemos hoje aqui na Câmara de Vereadores deste município, desse importante município de Antônio Carlos, para, primeiro, prestigiar a sessão e também uma oportunidade de podermos prestar alguns esclarecimentos sobre pleitos encaminhados por este município e pelo vereador Edson e a bancada do PMDB, que tem sido liderada por ele. E nós, enquanto estivemos secretários, ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Regional, com todas as dificuldades que tivemos por conta de uma série de conjunturas que o próprio governo do Estado passou, de uma dificuldade na implantação de uma decisão judicial que obrigou o Estado de Santa Catarina a implantar o piso do magistério. E aqui eu não estou discutindo essa questão de se professor ganha muito ou pouco. Eu, na verdade, acho que professor deveria ganhar muito mais do que ganha. Mas o Estado também tem lá suas dificuldades. E a implantação deste piso ocasionou uma dificuldade financeira momentânea ao Estado de Santa Catarina por conta disso, e que veio a se somar também aquela decisão do governo federal de reduzir os benefícios fiscais que os estados ofereciam à importação, e Santa Catarina tinha um programa muito forte disso. No primeiro mês que passou a vigir, Santa Catarina teve uma redução de 91 milhões de reais no mês de arrecadação. Isso tudo fez com que nós tivéssemos muitas dificuldades na regional. E os recursos acabaram minguando muito. Mas mesmo assim nós nos esforçamos para atender ao máximo os pleitos aqui deste município de Antônio Carlos. E em 2010 foram elaborados 4 convênios que atenderam aqui o município. Um deles da pavimentação asfáltica de Rachadel a Vila 12, na extensão de 4 quilômetros, no valor de R$1.800.000. O segundo convênio foi uma emenda do deputado Edson Andrino, da pavimentação em lajotas da rua José Balgarten, no valor de R$50.000. E também uma outra emenda do deputado Edson Andrino na aquisição de veículos, R$70.000. E uma emenda deste deputado da construção da ponte na localidade de Vila 12, no valor de R$60.000. E temos lá uma pendência. Aliás, antes de citar essas questões que ainda vão, que eu vou mencionar daqui a pouco, eu queria também destacar a questão do asfalto no Egito,
que houve um erro na formação, na assinatura do convênio, e depois também uma correção no projeto que, quando foi elaborado, não se previa, e depois na execução da obra se demonstrou necessidade de fazer uma correção. Isso acabou retardando um pouco aquela obra, mas a prefeitura, fomos acionados pela prefeitura e trabalhamos intensamente lá na SDR para corrigir esse assunto, de formas que o asfalto agora já deve estar próximo de ser concluído, porque a informação que colhi na SDR que falta apenas uma última liberação para concluir aquele convênio com o Estado. Mas ali também nós assumimos um compromisso de estender um pouco mais aquele asfalto, e também recebi informação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de que esse recurso já está assegurado, estando dependente única e exclusivamente da descentralização dos recursos, para poder liberar a Prefeitura e dar continuidade àquela obra. Também recebi aqui uma solicitação dos vereadores da bancada do PMDB, lideradas pelo vereador Edson, de uma ponte localizada na localidade de Guiomar, uma outra ponte, a ponte do Rachadel já foi atendida naquele outro convênio de 60 mil, né? E a ponte na localidade de Santa Maria. Estes dois pleitos, senhores vereadores, nós vamos procurar atender agora por conta de emendas. A ponte do valor de 60 mil foi a da Vila 12, e a de Rachadel, que foi concluída no ano retrasado, era 140 mil. Ah, ok. Obrigado. E nós pretendemos, por conta de emendas parlamentares, atender esses dois pleitos que ainda faltam ser liberados até abril deste ano, por conta até da legislação eleitoral que estabelece um rito diferenciado neste ano. Então nós queremos ser parceiros do município de Antônio Carlos, como temos tido a oportunidade de ser. Sempre que aqui venho, sou muito bem acolhido pela população de Antônio Carlos e me sinto muito bem cada vez que venho aqui prestigiar esse município. Contem conosco, nós estamos lá na Assembleia Legislativa à disposição dos senhores. Antes de encerrar, porém, eu gostaria de dar mais uma informação que julgo importante para essa Casa Legislativa. Enquanto secretário de Desenvolvimento Regional, nós iniciamos uma batalha, e os vereadores sabem bem disso, porque diversas vezes nos reunimos para conversar sobre esse tema, os prefeitos, sobre a questão da necessidade da implantação da região metropolitana da Grande Florianópolis. E, de volta na Assembleia, nós insistentemente cobramos a remessa desse projeto de lei para a Assembleia Legislativa por parte do Governo do Estado. E, no mês de janeiro, eu participei de pelo menos 3 reuniões para ultimar a redação desse projeto de lei, que o secretário Nelson Serpa nos informou na semana passada que estaria encaminhando à Assembleia até na última sexta-feira. Eu acabei não checando ainda hoje, antes de sair, para ver se chegou na casa. Eu não tenho a informação se já está ou não na Assembleia. Mas o fato é que o projeto de lei já foi concluído por parte do Executivo e agora nós vamos começar a discutir isso para aprovar lá na Assembleia Legislativa. Uma das versões iniciais, Antônio Carlos não estava contemplado no núcleo central da região metropolitana, estava como região de expansão. Mas nas discussões, nós defendemos de que o município de Antônio Carlos deveria fazer parte também do núcleo central, fato que foi acatado pelo governo do Estado, de formas que, desta forma que está sendo encaminhado na Assembleia Legislativa. E a implantação da região metropolitana, ela é por demais importante
aqui para a nossa região, que é já conurbada. E temos problemas que são comuns aos municípios aqui da região, como a solução do transporte coletivo de massa, para melhorar a imobilidade que estamos vivenciando. Outras questões como destino final de resíduos sólidos de forma adequada, saneamento básico, abastecimento de água e tantos outros que, com a implantação da região metropolitana, nós vamos ter a possibilidade de alavancar recursos junto ao governo federal, que só podem ser alavancados se nós tivermos esse tipo de organização jurídica. Portanto, eu acho que isso vai ser de fato um grande avanço e toda a região da Grande Florianópolis vai ser beneficiada por mais essa medida. Também estamos acompanhando a questão da implantação ou da construção do início das obras do contorno do anel viário, e as notícias que temos é de que o IBAMA liberou a licença prévia agora e que efetivamente nos dá esperanças de que até o mês de março agora, mês que vem, portanto, sejam iniciadas essas obras que são muito importantes para ajudar a desafogar o trânsito, que está muito complicado aqui na Grande Florianópolis. Essa é uma medida que vai ajudar, mas não vai resolver. Mas é um começo. E nós temos outras questões aí, nessa questão da mobilidade urbana. Tem uma PMI do governo do estado que foi lançado ano passado e onde 2 empresas se habilitaram apresentando propostas de implantação de um transporte coletivo de massa confiável, confortável, que seja capaz de ser atraente para as pessoas deixar de usar o próprio carro para usar o transporte coletivo. E essa é a única maneira que nós temos de poder fazer essa migração. Só que são projetos que demandam um volume de recursos bastante considerável e atualmente o governo do estado não dispõe desses recursos para complementar. Mas com a criação da região metropolitana, Santa Catarina também se habilita a acessar os recursos do Pacto de Mobilidade Urbana, que foi anunciado pela presidente Dilma o ano passado, onde alocou 50 bilhões de reais para a questão de mobilidade urbana e, ao mesmo tempo que ela anunciava isso, ela reclamava de que não tinha projetos. Pois bem, agora Santa Catarina tem os projetos, está faltando a questão da região metropolitana para a gente poder se habilitar para acessar os recursos. De forma que eu penso que nós estamos caminhando para conseguir acelerar um pouco mais esse processo de solução da mobilidade urbana aqui na Grande Florianópolis. Também outras questões precisam ser feitas, como a ampliação e a quadruplicação da via de acesso às pontes, a ligação dessa via de acesso com a Avenida das Torres, ali em São José, a ampliação das marginais da rodovia BR-101, no trecho entre Biguaçu e Palhoça, para que o trânsito local possa ser feito pelas vias marginais, ficando o leito central da rodovia só para quem está de passagem aqui pela nossa região. E estamos também com um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa que cria o sistema de ciclovias no estado de Santa Catarina, porque nós precisamos incentivar também o uso de bicicletas, mas para isso nós precisamos dar segurança aos usuários. E aí nós precisamos ter ciclovias segregadas que deem segurança ao ciclista e a gente possa estimular as pessoas a fazer uso desse meio de transporte, que, além de prazeroso, é uma forma de se exercitar, né, e melhorar a saúde. É claro que nem todo mundo vai poder fazer uso desse tipo de transporte. Mas se nós tivermos um sistema de ciclovias integrado entre os municípios da Grande Florianópolis, eu acho que muita gente, pelo menos no final de semana, vai aproveitar
para dar um passeio de bicicleta entre os municípios para conhecer melhor a nossa região. E, sem dúvida nenhuma, se a gente andar a pé ou andar de bicicleta, a gente tem um olhar diferente do que andar de carro, né? Eu acho que a gente aproveita muito mais as belas paisagens que temos aqui em toda a nossa região. Portanto, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, me coloco à disposição dos senhores vereadores para alguma pergunta, algum esclarecimento que eu possa fazer. Muito obrigado. Não sei se ficou bem claro. Em Egito, que falta concluir, já está aquele trecho que está na entrada da Rocinha ou só aquele projeto que era o primeiro projeto? O primeiro projeto. Esse da Rocinha é um pleito que ainda não está, assegurado. Tá, por exemplo, o projeto já está pronto, certo? Sim. O projeto precisa do projeto para trazer o recurso. Por onde a prefeitura vai enviar esses projetos? É pela Assembleia ou pela Regional? Não, tem que ser dada entrada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Pela Regional. Isso. Para aprovar no Conselho, enfim, seguir aquela formalidade que é necessária. E a partir daí nós entrarmos em campo para ajudar a liberar esses recursos Então, do governo do Estado. Será que se não segurar até março? O prazo para firmar convênios é até abril. A liberação do recurso pode ser depois, desde que o convênio já esteja firmado. Então, esse compromisso o deputado assume com... Sem dúvida, eu vou lutar. Só não posso assegurar porque a caneta da liberação não está comigo, está com o governador, né? Então tá. Paulo Andrei, alguma colocação para esclarecer? Boa noite. Só esclarecendo que a gente já tinha elaborado os projetos, né, daquela parte do Egito. Hoje a execução da pavimentação do Egito, como o próprio deputado falou, vai até na frente da igreja ali hoje, que é o primeiro trecho, que é o que tinha sido já orçado. O pessoal está até retomando as obras essa semana lá, porque faltava botar umas questões de meio-fio, as bocas de lobo. Então, essa semana eles estão retomando os trabalhos lá para finalizar, porque já foi até descentralizado lá na própria secretaria essa última parcela, que assim que eles conseguirem montar todo esse processo para ser quitado. Teve aquela questão daquele aditivo que teve aquele erro de projeto todo, a gente, até um pouco do retardo foi por conta disso, porque a gente teve que ir atrás, correr para tentar conseguir essa liberação, que acabou não acontecendo por questões técnicas, para conseguir esse pagamento desse aditivo, e a prefeitura, aonde vai acabar arcando, e a gente conseguiu fazer um remanejo para colocar esse valor lá. Então a gente está finalizando essa etapa ali, e como o próprio deputado falou, a gente agora vai dar entrada com o processo na própria Secretaria Regional para pleitear isso depois, esse outro trecho até a Rocinha do asfalto ali. O primeiro projeto era até depois da ponte, até na curva. Até em cima na igreja, se eu não me engano tem um bar ali, logo assim, ele vai até ali. Tá, mas esse trecho vai ser concluído? Esse trecho vai ser concluído. Então, até ali. O que precisa firmar recurso é dali até na entrada da Rocinha. Até a entrada da Rocinha. E Qual, é esse que qual, o é projeto já tá... qual é o valor do recurso? De cabeça eu Mais ou menos. não lembro, mas é em torno de 180 mil, 190 mil reais. De cabeça eu não consigo total me recordar. Preço total para execução. Posso fazer uma pergunta para o Paulo Andrei? Pode. Paulo Andrei, a gente encaminhou, infelizmente eu encaminhei um projeto junto à bancada do PMDB, do asfalto ali da rua José Reis, ali no Canudo, não, Guiomar, que é a rua da Casa do Lelo, já foi mandado em janeiro, né, o Edson? Eu não sei como que está esse projeto. Onde é que esse projeto está? Não foi encaminhado? Esse processo chegou lá para a gente, aí o processo foi encaminhado. A única coisa que acontece é essa questão da busca de recursos, porque pois ou a não tem como encaminhar para o Renato Rim? A gente pode encaminhar o processo também, aí é uma questão de ele tentar segurar recursos para que a gente consiga... Porque o projeto já está na mão de vocês, O projeto, né? já está na mão, já está aprovado. E aí... é um pedaço pequeno, Renato Rim, não é uma área grande também. Tá bom? Okay. É isso que eu queria saber. Sim, mas já existe o projeto, até já vocês que encaminharam o projeto lá para a prefeitura. Assim, havendo a confirmação de um convênio que a gente possa encaminhar,
o procedimento a gente caminha os processos para a SDR para que haja descentralização dos recursos dos deputados para que seja atendido o pleito. Então, tá ok. Obrigada. Mais alguma colocação, deputado? Não, de minha parte, acho que eu falei tudo que tinha para falar nesse momento. E mais uma vez agradecer a oportunidade e parabenizar os senhores vereadores pela atuação. E eu fiquei com pena da primeira secretária que teve que fazer uma leitura bastante densa nesta sessão de hoje, porque várias... Hoje foi pouco? Olha só. Então, ela tem que exercitar bem a voz para não ficar rouca, né? Então, parabéns a vocês, conte conosco, desejo que vocês tenham um excelente 2014 e que vocês se realizem enquanto vereadores e representantes legislativos de Antônio Carlos. Obrigado também, deputado. Dando continuidade aos trabalhos, passamos para o expediente do dia. Não temos projeto nenhum, temos 2 requerimentos. 2 requerimentos da vereadora Anice. Posso colocar os 2 requerimentos numa votação só? Está em discussão os 2 requerimentos da vereadora. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Como não temos mais nada a tratar, faço uma pequena oração para encerrar os trabalhos. Senhor, nós te damos graça por este encontro, no qual partilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol de nossa comunidade. Nós te damos graça também por tua bondade e tua presença entre nós. Faze que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.